Queridos alunos, é um prazer grande estar aqui com você, você que é meu amigo, você que é meu aluno, você que é meu seguidor. Hoje eu queria tratar de um assunto bastante interessante, que é a autossabotagem. Antes de tratar desse assunto, eu queria fazer uma introdução a esse tema falando de mim. Eu, no final da minha adolescência, durante a minha adolescência e começo da minha juventude, eu jogava basquetebol. Jogava na escola, participava de competições e jogava em clube. E, modéstia à parte, eu te confesso que naquela época era um bom jogador, jogava muito bem, pulava muito bem, tinha um bom arremesso e tudo. Só que naquela época eu acreditava muito no que falavam pra mim. Ah, se você fizer uma jogada assim, você pode errar. Ah, se você for fazer determinada jogada, você pode tomar um toco, né? Um toco é quando alguém intercepta uma jogada sua. Tomar um toco não é legal. Então, muitas vezes, o que as pessoas me falavam me geravam uma crença equivocada e muitas vezes, eu sendo um bom jogador, deixei de ser um jogador excepcional para a minha época, né, para a minha geração. Pegando este gancho, Cosme, passaram-se praticamente 30 anos, você amadureceu, você pensa diferente. A questão não é a idade. Eu preciso entender que as crenças são autorrealizáveis e elas podem ser mudadas a qualquer momento. Essa autossabotagem que eu fazia enquanto jogador de basquete era uma forma de defesa. Ou seja, eu não queria errar, eu não queria passar vergonha, eu me preocupava muito com o que os outros iriam falar. Ou seja, ela estava baseada nas minhas crenças e naquela época nas crenças equivocadas. Você precisa entender uma coisa interessante. O ser humano é como se fosse um HD, ele é como se fosse um CD. E tudo que a gente vai ouvindo de positivo, uma boa educação, um bom conselho dos nossos pais, e tudo que a gente vai ouvindo de negativo vai formando esse HD. E isso forma as nossas crenças. Nossas crenças determinam as nossas vidas. Como eu falei para você, com 16, 17 anos, eu não sabia na época, não tinha um equilíbrio emocional e eu não sabia que eu podia mudar essas crenças. Porque a crença dá para ser alterada, a crença é autorrealizável. A crença começa com um pensamento, principalmente aquilo que alguém me falou. Esse pensamento é internalizado, ele vira uma crença. Esse pensamento, essa crença está no meu controle. E por isso que eu posso reprogramá-la. E quando eu comunico, essa crença é externalizada. Você quer mudar suas crenças? Você quer reprogramar a sua mente? Mude os seus pensamentos. Mude a forma de você pensar. Os meus resultados são diretamente proporcionais à qualidade da minha comunicação. Então, se eu tenho um pensamento, o pensamento está ligado às minhas crenças, e eu externalizo isso com coisas negativas, pensando de forma negativa, significa dizer que as minhas ações vão me sabotar. Então tudo começa no pensamento. Os pensamentos que nós temos liberam substâncias químicas do nosso cérebro. Se eu começar a pensar negativo, eu vou enfraquecer o meu cérebro. Ou seja, eu vou reduzir o vigor, o ritmo, né? Por outro lado, se eu tiver pensamentos positivos, felizes, esperançosos, otimistas, eu vou diminuir o meu nível de cortisona quando eu tenho um pensamento positivo. A cortisona em excesso no meu cérebro, o que ela provoca? Né? Um aumento exagerado no apetite, um aumento no peso, né? Em algumas pessoas, em vez de ficarem obesos, ficam anorexos, ou seja, geram anorexia, edema, hematoma, aumento da pressão arterial, fraqueza, cefaleia, acne e insônia. Se eu tenho pensamentos positivos e a partir disso eu comunico altas expectativas, em vez de produzir cortisona em excesso, eu vou produzir o quê? Serotonina. A serotonina vai regular, né, o apetite, a minha saciedade, vai equilibrar o meu desejo sexual, não vou ser compulsivo sexual, vai controlar a temperatura corporal, a atividade motora, as funções perceptivas e cognitivas. Ou seja, né, quando a gente fala de serotonina, ela traz bem-estar e principalmente ativam o sistema imunológico. Você precisa mudar os seus pensamentos, rever as suas crenças e daí mudar a sua comunicação. Existem pessoas
que lá no seu pensamento tem raiva, mágoa e ódio. E isso gera vitimação. A pessoa se torna uma vítima. Vitimização, perdão. O que significa dizer? A pessoa é vítima de tudo. Vai guardando aquele ressentimento. Às vezes, o ressentimento não é dela, é de outra pessoa. Muitas vezes, o ressentimento é consigo próprio. Muitas vezes é a culpa, o não merecimento. Eu não mereço aquela oportunidade profissional. Aí, muitas vezes, ou a pessoa se faz vítima, porque tem um sentimento negativo com relação a outras pessoas, ou a pessoa se sente culpada quando tem um ressentimento consigo próprio, e aí vem a culpa, o não merecimento e vem a autossabotagem. Eu vou te contar duas coisas interessantes. Duas pessoas diferentes. Uma menina recebeu uma grande promoção, né, numa empresa, só que ela começou a pensar, se eu for realmente assumir esse cargo, eu vou ganhar mais que todo mundo da minha família, eu vou ficar numa posição superior e eu não vou saber lidar com isso. De repente as pessoas começam a pedir dinheiro emprestado, eu vou ter mais patrimônio e isso vai me gerar problema dentro da minha casa. A menina se auto-sabotou e não quis assumir aquele cargo melhor, aquela posição melhor. Outra pessoa, né, tinha uma condição de vida muito boa, um marido maravilhoso, né, e de repente ela pensava assim, nossa, eu estou nessa casa tão bonita, tão grande, tão espaçosa, e a minha mãe está numa casa tão pequena, eu não mereço isso, é o não merecimento. E a pessoa começa a se auto-sabotar, e muitas vezes começa a se auto-sabotar, e muitas vezes se torna uma pessoa infeliz. Ou seja, por mais que em primeiro momento a autossabotagem pareça uma defesa, uma coisa positiva, no fundo ela não é. Porque a autossabotagem significa agir contra a sua própria essência, ir para o lado oposto. Ou seja, é um padrão de crença social, é vitimização do sofrimento. A gente tem ódio de outras pessoas, mágoa, e a gente começa a ser vítima disso. A vida, né, muitas vezes comprova a crença. Muitas vezes a autolamentação, muitas vezes as pessoas não querem resolver o problema. As pessoas só querem ficar se queixando do problema, reclamando, 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 reclamando. Para algumas pessoas, o sofrimento fortalece o ego. Pessoas que têm prazer em viver sofrendo, pessoas que têm prazer em serem vítimas de alguma coisa. E isso também gera a autossabotagem, né? Ou então, tá tudo muito bem, como esse segundo caso que eu falei da menina que morava numa casa muito bonita, e a pessoa começa a se queixar. Nossa, tá tudo tão bem, mas eu não mereço tudo isso. Ah, mas eu não mereço esse marido maravilhoso, não é verdade? Ou seja, as pessoas pensam assim, alguma coisa está por acontecer. Para algumas pessoas, o sofrimento fortalece o ego, se torna uma fonte poderosa. Quem está feliz está rendido para a vida. Quem está feliz, tem pensamentos positivos, está alegre, está conectado com a sua essência. Crenças negativas, por outro lado, boicotam o nosso sucesso, boicotam a nossa prosperidade, o nosso crescimento. Alguém que vai ganhar muito bem, será que vai se relacionar com as pessoas que ganham menos? Que foi o exemplo da primeira menina que eu falei para você. Tem pessoas que, infelizmente, gostam de sofrer, gostam de se sentir vítimas. Pessoas que têm um não merecimento e daí começam a se auto-sabotar. Mas a pergunta é, tem solução? Tem. Como resolver o problema? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o problema, identificar a raiz do problema. A minha questão do basquete, a raiz do problema eram, né, basicamente os meus valores que eram valores equivocados, porque na época eu não tinha maturidade e ouvia muito o que os outros iam falar. Então, primeira coisa, preciso detectar o problema para acabar com isso. Segunda coisa, eu preciso parar de ficar dando desculpa. Ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo atingir esse objetivo, eu não consigo ter esse resultado. Eu preciso também visualizar o futuro, traçar metas, traçar objetivos. E eu preciso ser autorrealizável. Eu preciso reformular as minhas crenças. Esquecer as crenças negativas e passar a internalizar e a comunicar altas expectativas. O poder do pensamento positivo. Estabelecer metas alcançáveis, né? Retirar as crenças negativas. Eu preciso reprogramar a minha mente. Reprogramar a partir de hoje. Eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje.
Só para finalizar, estamos no ano, todo mundo fala, é um ano ruim, crise, não sei o quê. Se você começar a internalizar isso, se isso se tornar uma crença para você e você começar a comunicar isso, você não vai ter ânimo para estudar, você não vai ter ânimo às vezes para trabalhar, você não vai ter ânimo para ascender profissionalmente, você não vai ter ânimo para crescer. Por outro lado, se você tiver o pensamento que a crise passa, e eu já passei por várias crises, o Brasil já passou por várias crises, e tudo passou, e você reformular a sua crença, traçar objetivos, traçar metas, olhar para frente, pensar positivo, atrair coisas positivas, buscar resultados, estudar, né? De fato, estudar de forma adequada, estudar com qualidade, aí você está reprogramando as suas crenças. Se você começar a fazer isso, você deixa de se auto-sabotar e com certeza você atinge mais facilmente os seus objetivos. E eu estou aqui justamente para isso, para orientar você e para que você tenha sucesso. Muito cuidado com a autossabotagem. Não se autossabote, porque isso, em primeiro momento, parece até uma coisa positiva, mas não é. E isso pode prejudicar você a atingir os seus objetivos. Forte abraço, fica na paz, até o próximo vídeo.